Pelas terras. É um negócio assim que deixa a gente, sabe, virou para mim uma obsessão. Eu fiquei obcecada pelos potiguara para achar o tal do alvará. E como não achava esse alvará específico, eu fiquei levantando documentação e organizando. E o que? Chego no século XIX com o Antônio da Justa Araújo, mas antes do século XVIII é importante mencionar vários documentos muito importantes, que é, por exemplo, a relação de Pernambuco e as suas capitanias anexas. Isso é um documento de, acho que 1750, está no relatório também citado, e eu anexei no relatório, que descreve as capitanias. Paraíba, naquela época, era uma capitania anexa a Pernambuco, e lá fala da Baía da Traição, fala dos Índios Potiguara, fala de Montemor, fala de tudo, muito bem feito, né? No século XIX também, os relatórios de presidentes de província, que falam dos índios, quantos índios tem, aonde tem, Arajacó, Caralhanda, Araconde, Montemor, Baía da Traição. E aí até tem um relatório engraçado que o vigário deixou de registrar o patrimônio dos índios da Baía da Traição. Ele disse que deixou de registrar, mas se ele deixou de registrar o patrimônio, é porque ele sabia que o patrimônio existia, tá no relatório. Claro, senão você não diz, deixei por qualquer motivo, ele não registrou, porque não teve tempo, enfim, né? Naquele tempo a gente tem que pensar que as pessoas tinham uma canetinha que botava tinta no tinteiro, né? Meio difícil, né? Pouca luz, tudo isso, né? Então, mas está lá no relatório. O vigário disse que deixou de registrar o patrimônio dos índios, quer dizer, os índios estavam lá. Então, esse tempo todo, chega a documentação do relatório de presidente de província, que era um relatório, os relatórios oficiais, aí já era Paraíba, já não era mais anexa a Pernambuco, e os relatórios de província todos sobre os índios da Paraíba, né? Então, vem sempre a notícia dos índios durante todo o século XIX. Não tinha nada para duvidar disso, né? Começa no século XX, aí as invasões, evidentemente, vão aumentando. É quando chega a fábrica de tecido dos Lunden, e aí há relatos, quando a gente veio aqui, várias vezes a gente escutou ainda pessoas mais antigas falando das crueldades que tinham sido cometidas contra os índios de Montemor, porque essa posse individual da terra, que podia ser aparentemente uma coisa boa, não sei exatamente, tem que se ver a política imperial para discutir, evidentemente, quais foram os objetivos. A compreensão da época, né? Era civilizar, os índios tinham que ser civilizados, então eles tinham que viver de acordo com o branco vivia, com os seus mesmos objetivos, os mesmos desejos, né? Então, enfim, o caso deles, eles foram casos de índios que vocês já ouviram isso muito mais do que eu, provavelmente, pessoas que eu entrevistei em Montemor, pessoas daqui do Rio Tinto, Dona Maria, a dona dessa pousada que tem a Maria do Camarão, no restaurante, contando o que ela viu do pai dela, falando que os índios ainda não falavam português direito, no começo do século XX. E quantas notícias de índios que não queriam vender, foram colocados dentro da fornalha da fábrica, outros que foram jogados no rio, que foram enterrados, jovens estuprados. Então, essa pesquisa que eu gostaria de ter feito paralelamente para levantar essa história trágica, né, principalmente de Montemor, porque como Baía da Traição estava de uma certa forma preservada, né, porque era uma aldeia, quer dizer, eram aldeias, mas com uma coisa preservada. E aí eu cheguei a entrevistar um gerente da fábrica de Rio Tinto, claro que ele não falou disso, evidentemente, né? Mas, enfim, essa história vai ganhando corpo, né? E século XX, o que acontece? É criado a questão do indígena, assume como Rondon
uma situação diferente de defesa, pelo menos, dos índios, de não matar, né? Enfim, não fazer guerra contra os índios. Era para integrar, mas tinha uma visão diferente, de respeitar de qualquer maneira. É criado o SPI, acho que em 1920, eu acho. 17. E aí, na década de 30, é criado o primeiro posto indígena aqui, que acho que funcionou em São Francisco. Isso. Que depois passou a ser Nízia brasileira. Exato. E depois passou a ser posto, quando a FUNAI foi criada, né? Na década de 60 e poucos, a FUNAI foi criada, ela passou a ser posto indígena potiguara, que mudou de lugar. Quer dizer, aí você pega século XX, o que você vê no século XX? Aí, assim, é uma avalanche que nem deu para colocar tudo no relatório. Porque eu todo dia recebia telefonema, você já acabou o relatório? Você já acabou o relatório? Enquanto isso, eu fiz pesquisa de Quiriri, de Massacará, e eu acho que Guajajara também, se não me engano. Então, se eu aqui não tivesse Gloriete, e no Rio eu contei com meu filho mais velho, que me ajudou muito, que hoje em dia, infelizmente, está em outras esferas, ele me ajudou muito mesmo. Ele tinha 17 anos na época, e ele datilografava para mim as coisas. Ele me ajudou, Tadeu, me ajudou assim a organizar. E agora, quando eu fui eu resgatar essa documentação toda da FUNAI, porque tudo que eu fiz para a FUNAI, eu tirei cópia, tudo. Para Quiriri, Massacará, Banho-Maria, Guajajara, eu dei cópia de tudo. Só que eu tive uma enchente lá em casa. E as minhas coisas ficaram todas embaralhadas. Então agora eu comecei a resgatar tudo que é documento. E aí eu encontrei documentos assim, que o meu filho, eu ditava as coisas, ele escrevia para poder datilografar, várias cópias de documento com o papelzinho dele, com a letra dele anexada nos documentos, entendeu? Foi assim, uma outra viagem de memória, né? Enfim, então, o século XX foi uma avalanche, porque aí começam a aparecer notícias nos jornais, e aqui na Paraíba tem muita notícia, o Norte, né, o jornal... A União, que é o jornal oficial. O outro. E tem o outro que era Folha da Paraíba, não. Folha do... Daqui a pouco eu me lembro. Mas, enfim, começam as notícias a aparecer. E são coisas que eu também junto no relatório, né? Porque aí quase que todo dia tem um índio se queixando de invasão, tem um índio pedindo para demarcar. Quer dizer, vão se acumulando documentos, né? De toda forma, né? Bom, e aí eu junto todo esse material, inclusive material que a universidade tinha produzido, o relatório da Lucy Paixão, foi um relatório também fundamental aqui para os potiguaras. É bom que se diga que ela fez uma pesquisa muito bacana. É o último documento até que eu acho que está anexado no meu relatório, é o relatório dela. Né? E nesse meio tempo, todos os relatórios de Cícero Cavalcante da FUNAI, de demarcação, tudo isso está anexado, quer dizer, documento, eu escrevi, eu citava o documento 1, e do lado vinha uma folha separada com um númerozinho assim, para poder a pessoa ver. Isso a gente tem agenda, que tem 1, 2, 3, são 100 documentos que foram anexados ao relatório, só que esses 100 documentos se desdobravam alguns. Documento, por exemplo, 80, A, B, C, D. E aí todos copiados e anexados e com o lugar de onde eles tinham sido tirados. Foi assim, 9 volumes de documentos que foram entregues ao FUNAI em julho de 1981. As visitas, pois essas visitas, eu preciso de as datas precisas, porque foram muitas vezes. Não, eu acho que eu consigo levantar isso com o boletim da FUNAI, porque está, segundo o Estevão, está digitalizado. O que acontece? No meio dessa minha documentação esparsa, por causa da enchente, que a gente foi salvando coisa no meio da lama, lavando e pendurando, assim, eu fiz uma porção de cordas, botando com pregador, eu comprei não sei quanto, sei lá, centenas de pregadores,
para prender, para poder secar. Então, o que era papel... É engraçado que a gente seca. O papel jornal, você seca. Agora, esses livros bonitos de papel couché brilhante, aquilo cola, entendeu? Mas, então, muito documento eu conseguia secar, só que depois a gente recolhia e tudo. Então, eu estou fazendo ainda. Né? Então, eu não tenho, assim, que vindo da FUNAI, um documento. A pesquisadora deve se apresentar, mandava o documento e aí ligava, olha, sua passagem está no aeroporto, você vai lá, que está lá a passagem, você vai, né? Então, eu tenho que recuperar nesses boletins a autorização de viagem, porque devem ter todas elas, as datas precisas das reuniões, as datas que eu vim para Paraíba, diversas vezes. Eu fiquei hospedado nesse hotel Tropicana, por exemplo, uma vez eu fiquei mais de 15 dias para fazer esses levantamentos, entendeu? Mas isso, além, depois da entrega do relatório, porque aí as coisas não vão se acalmar. Eu estava tranquila, puxa, eu entreguei um relatório em que a última frase do relatório é: os índios potiguara estão comprovadamente nessa área há mais de 480 anos. Praticamente, 1980, é a história do Brasil, contada pelos brancos, né, pelos europeus.